Boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe e nós possamos passar alguns momentos agradáveis aqui nesta casa, aproveitando as bênçãos que a doutrina espírita nos proporciona, em forma de informações, em forma de possibilidades de nós aqui comparecermos, em casas espíritas como essa, que tanto bem nos faz pela vibração, pela fraternidade, pela ajuda espiritual que todos recebemos. Todos somos muito necessitados, todos temos muitas dificuldades. E o problema do sofrimento tem sido estudado há muito tempo por muitos filósofos, cientistas, estudiosos do tema. E a humanidade sempre se debateu com inúmeras dificuldades de encontrar a felicidade, de superar a dor, superar o sofrimento e encontrar a planificação. E é nesse sentido que nós hoje trouxemos algumas reflexões para que nós possamos aproveitar, refletir e, quiçá, alguns dos nossos problemas serem resolvidos com o tempo, com o nosso esforço e com a nossa boa vontade. Hoje nós vamos fazer uma análise de um livro da Joana de Ângeles, chamado Plenitude, em que ela nos propõe oito passos para a felicidade, 8 passos para a planificação, 8 passos para a integração com a saúde plena, que todos nós podemos ter, nós podemos alcançar, é viável para todos nós, não é impossível, só que exige conhecimento, exige dedicação, esforço, boa vontade, uma constante busca pelo autoaperfeiçoamento. Inclusive ela traz essas informações adaptando o seu pensamento ao pensamento de Buda, porque ela se utiliza do pensamento de Buda nesse livro que faz parte da série psicológica que ela nos enviou através de Divaldo. Então, dentro do Espiritismo, nós temos uma nova abordagem sobre o sofrimento. Com Allan Kardec, a caridade é a saída do sofrimento. Tanto que ele nos propôs, que fora da caridade não há salvação. A gente vê no Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, a importância da caridade, a importância da extensão do amor, do desenvolvimento do amor, da atitude amorosa na nossa vida, no nosso relacionamento, na convivência social, em que nós possamos exercitar as qualidades de amor que todos temos, só falta desabrochar. Nós somos o que sentimos. Até a Joana nos fala a respeito disso, ela fala exatamente assim, na sua série psicológica, nós somos o que sentimos, verdadeiramente. O que sentimos tem relação direta com o que somos, com o nosso self, com a essência. Por isso que primeiro a gente sente as coisas, depois a gente pensa sobre elas e depois a gente fala sobre elas. Primeiro a gente reage sentimentalmente, primeiro emocionalmente, depois sentimentalmente às situações. E os sentimentos se modificam pelos pensamentos. Pensamento e sentimento trabalham juntos, em sinergia. Como é que eu mudo meu modo de sentir? Eu mudo através da mudança dos meus pensamentos. Pode ser que eu sinta as situações geralmente de uma determinada forma. Posso até sentir de uma forma negativa. Mas como é que eu vou mudando? Eu vou alterando a minha maneira de sentir, conforme eu altere o meu pensamento. Isso é muito simples da gente verificar. Vamos supor que entrasse uma pessoa aqui agora e começasse a nos agredir, a falar palavras ofensivas aqui para a gente aqui orando, conversando, falando do Evangelho e tal, e aparecesse uma pessoa assim, e ali em pé, lá no fundo, e começasse a gritar, provavelmente nós aqui já ficaríamos um pouco diferentes, Talvez a gente começasse a ficar um pouco diferente em termos de emoção, de sentimento,
Pode ser até que a gente começasse a vibrar negativamente, não seria difícil de acontecer isso, né? Só que aí a pessoa sai e a gente está lá meio indignado. Como é que pode, né? Uma palestra, assim, uma casa espírita, uma pessoa aparecia assim, falando coisas absurdas, tá? Mas aí eu conheço a pessoa e falo para vocês assim, não, sabe o que é? É que essa pessoa acabou de perder a mãe que estava com câncer, tá? A pessoa está desesperada, está aflita. Pronto, essa informação já é capaz de mudar o campo emocional de vocês e o campo sentimental, não é? Vocês já ficariam com compaixão já, mudaria na hora já. Você, puxa, eu vou fazer uma prece para essa pessoa, tal. Todo mundo já ia começar a orar pela pessoa e pedir pela mãe dele, tal. Isso é só uma situação, né? Mas, então, todos podemos mudar sentimentos mudando pensamentos. Isso é muito importante, tá? Jesus sintetizou no amor a força para a anulação das causas do sofrimento. Em todo o seu evangelho, no Novo Testamento, Jesus nos dá mostras de que a maneira de nós anularmos as causas do nosso sofrimento. Quais são as causas do nosso sofrimento? São as imperfeições que nós trazemos, as atitudes equivocadas, o modo de pensar equivocado, de agir equivocadamente. Então nós acabamos criando causas de sofrimento futuro, presente e futuro, porque tem coisas que a gente faz e que já no presente já começa a gerar reações negativas. Outras, com o tempo, nós colheremos o resultado. Então Jesus, todo o seu evangelho foi um chamamento à mudança de atitude, perante uma vida superior, uma vida futura, melhor para todos nós, a promessa que Jesus fez de uma vida melhor para nós, desde que nós seguíssemos os seus passos, adotássemos o jugo leve, o fardo, né? O fardo leve, o jugo suave. Todos nós podemos, todos nós devemos buscar esse caminho, né? Que é a causa da futura felicidade nossa. Vai ser o que vai gerar futuras consequências positivas para nós. Ao invés de semearmos espinhos, vamos semear flores. Então nós colheremos inevitavelmente conforme a nossa semeadura. A caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa aquele que recebe. Então a caridade vai nos melhorando, o exercício do amor vai nos melhorando e vai também ajudando o próximo. É um benefício para nós e é um benefício para os outros. Quanto mais nós exercitamos, mais nós nos melhoramos e mais nós melhoramos o planeta, o mundo em que nós estamos. A gente fala tanto de poluição, né? Só que a maior poluição que existe é a poluição mental. É poluição mental, sentimentos, pensamento deteriorado. A maior caridade que podemos fazer é mudar a nós mesmos. Porque aí a gente ajuda o planeta, a gente ajuda as pessoas, a família, as instituições a melhorarem também, né? Joana de Ângeles, então, nos mostra 8 passos para atingirmos a plenificação, a saúde integral e a felicidade. Como fazer, então, para mudarmos o que nós precisamos mudar? Vamos ver, então. Primeiro passo, crer retamente. Precisamos crer retamente. Todos nós cremos, né? Até quando nós negamos, nós estamos manifestando a nossa crença. Nós estamos afirmando algo. Nós estamos negando, né, uma verdade que alguém está falando, nós estamos afirmando o contrário daquilo. Ou uma outra situação, né? É muito comum. Nós temos um conjunto de crenças, tá? Todos nós cremos em algo, ou em muitas coisas no nosso dia a dia. A gente crê que essa estrutura vai suportar, não vai cair sobre nós, a gente crê que o sol vai ficar lá irradiando todos os dias para o nosso planeta. Até o cientista que fala que não crê nas coisas da religião, ele crê em muitas coisas no seu dia a dia. Ele crê que ele vai utilizar certos aparelhos e os aparelhos vão dar os resultados que ele quer. Não é? A gente não vai fazer tomografia, vai fazer raio-x.
quanta crença que existe no nosso dia a dia, quanta fé se manifesta, nós muitas vezes não associamos a fé, mas é fé. É fé em nós, é fé nos outros, é fé nas instituições, é fé nos aparelhos, nas estruturas. O quanto que as pessoas precisaram acreditar para criar um lugar como esse. A pessoa que idealizou, ela acreditou. Aí chamou um engenheiro, arquiteto e acreditaram também. Olha quanto pensamento. Aí chamou um mestre de obras, e o mestre de obras chamou um monte de servente de pedreiro, e todo mundo foi acreditando e levantaram isso aqui. Olha quanta fé. Por isso que Jesus falou que a nossa fé tem que ser que nem aquela fé construída sobre a rocha. Aquela fé inabalável. Que não vem as ondas das dificuldades, as tempestades do dia a dia, que de vez em quando vem e derruba tudo, e a gente desmorona, porque na verdade a nossa fé estava construída sobre a areia, das dúvidas, das vacilações, da falta ainda de lógica, que nós ainda não estudamos para entender a lógica, a coerência, das leis divinas, das dores que nos acontecem, e aí quando vem as dificuldades, a gente desmorona. E não é para ser assim. A nossa vida é para a gente ficar firme, forte e superar qualquer dificuldade, porque nós temos essa condição. O Espiritismo vem nos trazer novos motivos de crença, reencarnação. Quais são os princípios básicos da doutrina espírita? A existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade do Espírito. Ninguém morre, nós somos indestrutíveis. Nós nunca vamos morrer, nós não seremos destruídos jamais. Alguém pode até matar o corpo, mas nunca ninguém vai nos destruir. Olha que coisa boa. A gente já não precisa ter medo de um monte de coisa. Jesus falou, não temei aquele que destrói o corpo, temei aquele que rebaixa a alma. Aquele que tira a sua fé, aquele que te rebaixa moralmente. Teme essa situação, e não aquele que só atinge o corpo. Porque o que é o corpo, além de uma veste passageira, transitória? Não é? Então vamos lá, existência de Deus, imortalidade da alma, ou a existência do Espírito, a comunicação com os Espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, a pluralidade dos mundos, dos mundos que existem aí no universo, e a evolução. A gente pode entender também como um princípio básico da doutrina espírita, a evolução. Então, você vê que nós já temos vários outros conceitos que nós podemos construir a nossa fé, em cima de um referencial diferente. Já pensou se a gente não tivesse nada disso? Às vezes a gente pergunta para alguém, o que você acredita? O que você veio fazer nesse planeta? A pessoa não sabe responder, a maioria das pessoas não sabe responder. O que a gente veio fazer aqui? A grande maioria das pessoas não sabe responder a essa simples questão. Nós viemos aqui para aprender, para evoluir, aprender a amar, fundamentalmente. Aprender a amar. Esse é o grande objetivo existencial. Talvez a gente deixe em último lugar, correndo atrás de tantas coisas, mas o grande objetivo é aprender a amar. Conforme cremos, assim será a nossa vida. Conforme o que a gente acreditar, assim ela vai se mostrar para você. Conforme o conjunto de crenças que você mantiver na sua vida, assim ela será para você. Tanto que duas pessoas convivendo juntas, mas com crenças diferentes, elas vão ter vidas totalmente diferentes. Vão ter resultados totalmente diferentes. Convivem juntas, mas cada uma vive num universo de crenças totalmente diferentes. Jesus indagava se os necessitados criam nele e se acreditavam na cura. Jesus não ia chegando assim, pondo a mão e curando todo mundo. Falou, não, Senhor, não me cura, por favor. Quando veio, já curou, Não, Jesus não fazia assim. Jesus perguntava, o que você quer que eu faça? Senhor, que o Senhor me cure, mas você acredita que eu posso te curar? Sim, Senhor, eu tenho fé. Então vai, meu filho, que a tua fé te curou. Às vezes não precisava nem pôr a mão, às vezes pelo olhar ele curava. Às vezes soprando ele curava.
Não só Jesus, diz que a sombra de Pedro curava. Pedro ia passando, um dos discípulos de Jesus ia passando, né, ensinando o pessoal também, depois que Jesus já tinha ido. A própria sombra de Pedro, não era a sombra, né, que curava, era do seu campo vibratório, né, era dos espíritos que estavam com ele, que iam espalhando a cura, a energia da cura para todo mundo que quisesse, né. Então é fundamental, nós acreditamos na nossa cura, na nossa melhora, na nossa transformação, precisamos acreditar. Né? Tudo é possível àquele que crê, que seríamos capazes de transportarmos montanhas, e tudo nos seria possível, tudo é possível àquele que crê, se nós tivermos a fé que seja do tamanho de um grão de mostarda, foi assim que Jesus ensinou para a gente, né? Se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, que dizem que é um dos menores grãos, sementes que existe, nós teríamos o poder de remover montanhas. Jesus, diante da figueira que ele estava passando com os discípulos, ele falou assim, olha, onde é que estão os frutos? Não tem frutos? Aí ele quis dar uma lição para os discípulos, falou, olha, pois que nenhum fruto mais nasça de ti. Aí eles foram embora, no dia seguinte eles passaram por aí, os discípulos olharam, a figueira estava seca até a raiz. Eu falei, Senhor, a figueira secou. Eu falei assim, olha, tudo que vocês acreditarem, tudo que pedirem, crendo, vos será dado. Aqui está um exemplo. Se vocês pedirem para uma montanha se lançar, ela se lança daqui para ali. Hoje a gente faz isso. Acreditando, as pessoas removem montanhas. Com a ajuda de caminhão, dinamite, um monte de coisa, tá? Mas não deixa de remover montanhas. A gente está fazendo buraco na pedra, na rocha lá. Você vai para São Paulo, passa um monte de túnel lá. Não é maravilhoso isso, pessoal? O pessoal constrói lá em Dubai, em outros lugares, aqueles arranha-céus, tudo torto, que ninguém sabe como é que o engenheiro fez aquilo, o arquiteto, né? Mas, gente, isso aí é a fé das pessoas, que acreditam nas leis da física, acreditam nas leis do universo, e usam essa força que possuem, né? Crer retamente é crer de uma forma positiva, otimista. Então, isso aqui é importante também, tá? Crer retamente é crer positivamente, de forma otimista. Quando a gente começa já a pensar negativo, pessimista, já está errado. Já podemos mudar o pensamento, porque isso não vai nos ajudar. Tá? E aí nós alcançamos o segundo passo. Querer retamente. Querer retamente. O primeiro foi crer retamente, agora querer retamente. Tá? Conforme nós cremos, nós passamos a querer de modo compatível com o que a gente está crendo. Gente, conforme a gente acredita na vida, a gente passa a buscar, a manifestar o nosso desejo, o nosso querer, conforme a gente vê, não é? Conforme a gente vê, a gente enxerga a vida, as nossas crenças, a gente começa a eleger prioridades, objetivos, metas a serem alcançadas. Eu percebo certas necessidades que eu tenho, falo, puxa, eu preciso tal coisa, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso. Então a gente começa a querer, a manifestar o nosso querer. Tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Foi assim que Paulo de Tarso nos ensinou. Né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, e a gente vai ter muito querer, mas nem todo o nosso querer vai ser bom para nós. Concorda? Nem todo desejo nosso deve ser realizado. Tá? Uma necessidade só continua sendo necessidade enquanto a gente acredita que é uma necessidade. Tá? Se a gente já começar a acreditar, isso aqui eu acho que não é uma necessidade não, eu deixo de querer aquilo, deixa de ser uma necessidade. Ou quando eu percebo que realmente é importante aquilo, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, aí quando eu vou em busca e consigo, aí aquela necessidade deixa de existir. Isso é muito importante. Tá? Passamos a não querer mais tudo o que nos faça mal. Buscamos apenas o que nos faça bem. Se a gente analisar a nossa vida, será que nós estamos manifestando o querer
apenas do que nos faz bem? Ou nós manifestamos ainda muito querer de coisas que nos façam mal? Né? Uma questão para cada um pensar. Se a gente percebe que, puxa vida, é verdade, eu estou querendo muita coisa que eu não posso. Eu quero comer tal coisa, sempre me faz mal. Me dá queimação, me dá mal-estar, me sobe a glicose, colesterol. Opa, então, mas eu quero, eu gosto, eu tá. Só que o corpo está lá, me ajuda, pelo amor de Deus, né? O médico está falando, por favor, você tem que mudar o seu hábito, você não pode ficar fumando, você tem que parar de beber, você não pode ficar comendo essas carnes gordurosas aí e tal. Mas a gente quer, muitas vezes, né? Então, aqui a gente tem que começar a pensar, peraí, mas eu acredito que a gente está aqui para cuidar da nossa vida espiritual, nos aperfeiçoar, melhorar a nossa saúde em todos os sentidos. Por que eu manifesto esse querer que me faz mal? Então eu tenho que alinhar o meu querer conforme as minhas crenças elevadas que eu trago já. Eu preciso alinhar o meu querer. Senão fica tudo desalinhado. As minhas crenças são positivas, mas o meu querer está sendo negativo. Né? Não querer leva à depressão. Não quero, me deprimo de tanto não querer. Às vezes eu queria o que não podia, eu queria o que não devia, e aí eu me frustrei, eu não quero mais também, me deprimo. Essa é a origem da depressão, é praticamente essa, né? Então, nós temos que manifestar o querer, só que querer de modo correto. Tá? Precisamos aprender a canalizar bem a força do nosso querer, que é muito poderosa, viu? A força do nosso desejo é uma força muito poderosa, extremamente poderosa, tá? Para não irmos na direção das paixões escravizantes, que é a porta larga. A porta larga, que Jesus falou, tem a porta larga, tem a porta estreita. A porta larga é a gente dar largas às nossas paixões, aos nossos vícios, aos nossos hábitos negativos. A gente vai, que é uma beleza, no começo, depois vai afunilando. E a porta estreita é a porta da disciplina, de você alinhar o teu desejo à tua crença positiva. No começo é estreito, depois vai abrindo, ao contrário. Né? Uma é larga no começo, e depois vai ficando cada vez mais difícil. A outra é estreita no começo e depois vai alargando, vai ficando melhor. Tá? E aí nós alcançamos o terceiro passo, que é falar retamente. Crer, né? Querer e falar. Agora falar retamente. Quando a gente crê e quer retamente, nós precisamos falar também retamente. Né? Como que é falar retamente? Tá? A gente fala muito por falar, a gente fala sem sentido, né? A gente fala às vezes palavrões, a gente fala conceitos equivocados, a gente expressa às vezes as coisas de uma forma pejorativa, sarcástica, irônica. Né? Quantas vezes nós manifestamos um falar deprimente, que faz mal para a gente, faz mal para o nosso corpo, até o nosso corpo sofre com a nossa fala. A vibração da nossa fala pode fazer mal para o nosso corpo, pode fazer mal para a família. Os gritos, os xingamentos fazem mal, deterioram o ambiente. Aqui no centro tem esse ambiente gostoso, que a gente sente essas ondas de bem-estar, de tanta palavra boa que vai sendo manifestada aqui. Através de conversas elevadas, palestras, estudos, música, coral, tudo isso vai deixando a atmosfera gostosa, a gente entra aqui, parece estar mergulhando assim num oceano de vibrações boas. É por causa disso, das nossas palavras. Os espíritos falam que as palavras, elas ficam gravitando no ambiente. Eles podem colher palavras. Olha que coisa interessante. É como se fosse algo assim, palpável para os espíritos. Colher palavras positivas do ambiente. A palavra cria. No princípio é do verbo. Não é assim que começa João, o evangelista? O evangelho de João? No princípio é do verbo. E o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. E o verbo se tornou carne e habitou entre vós. Não é assim que fala? Conforme eu me recordo aqui. A palavra cria.
não é? Primeiro nós sentimos, depois nós pensamos e por fim nós falamos. Primeiro nós sentimos, depois nós pensamos e depois nós falamos. Exteriorizamos a força do verbo que cria. A palavra, ela prepara os acontecimentos. A palavra prepara os acontecimentos. Primeiro a gente começa a falar. Eu acho que eu vou fazer assim, acho que eu vou fazer assado. E tal, e vou fazer. Daqui a pouco a gente faz. Tanto coisas positivas quanto coisas negativas. A palavra vai criando, vai manifestando o pensamento. Num primeiro momento, é preciso aprender a conter um pouco a palavra. Quando a gente diz Miramês, muito interessante, o Miramês, que escreve através do João Nunes Maia, tem um livro maravilhoso que se chama Horizontes da Fala. Ele fala assim, olha, quando você for proferir uma palavra negativa, inferior, que você não conseguiu conter, olha para o chão e pronuncia essa palavra olhando para o chão, porque pelo menos essa força magnética que você vai manifestar vai para o chão e o chão, a terra vai saber absorver isso aí, transformar isso aí para melhor. Você vê a importância disso, né? Se a gente não conseguir conter uma palavra negativa, fala então na direção do chão, não fala na direção das pessoas, senão sai aquele jato de energia negativa e atinge os outros. Ou então fica gravitando aí, fazendo mal, criando esses bolsões de energias deletérias, micro-organismos transcendentes, que geram epidemias de origem transcendente no nosso planeta. Tá? Então nós temos que aprender a conter um pouco a palavra, silenciar, aprender a silenciar, pensar primeiro, pensar melhor antes de manifestar a palavra. Crer, querer e falar retamente muda o comportamento emocional. Você quer mudar a maneira de reagir emocionalmente? Alexandre, eu sou muito nervosa, eu sou muito impulsiva, muito reativa. Então, é preciso começar a mudar o crer, o querer e o falar. Porque essas três coisinhas, a Joana de Ângeles fala que tem o poder de mudar o nosso comportamento emocional. E a gente se ilumina, muda a nossa emoção, a gente para de gastar energia à toa, com brigas sem sentido, com gritaria, discussão sem sentido, palavrões e tal. Você começa a manter o fluxo energético que vem do espírito para o corpo, ele fica mais contínuo, sem aquelas interrupções, sem aquelas oscilações terríveis que geram doenças no corpo. Tá? Então, nós começamos a ter uma saúde melhor, a gente se ilumina. Gente, a iluminação interior não é assim o final do processo, não, nós podemos nos iluminar, todos vocês podem se iluminar. Todos vocês têm luz, né? Jesus falou, vós sois a luz do mundo, o sal da terra e a luz do mundo. Vocês são, todos vocês, todos nós somos. Só que às vezes a nossa luzinha tem que acender mais, ela está meio apagadinha. Precisa dar um 120. Precisa aumentar a voltagem aí. Não pode aumentar muito de uma vez, senão vai estourar a lâmpada, vai queimar a lâmpada. Mas gradativamente a gente vai acumulando essa luz aí, que é muito importante, tá? Aí vamos para o quarto passo. Operar retamente. Operar retamente. O que é isso, Alexandre? Operar, não sou médico para operar. Como é que eu vou operar? É agir, tá? Operar retamente é agir retamente. O desafio da ação surge de modo a operacionalizar o nosso crer, o nosso querer e o nosso falar, transformando em atos. Até aí a gente estava no crer, não é? No querer e no falar. Agora, o desafio da atitude, do agir. Falar já é uma ação, pensar é uma ação também. Mas agora é uma ação mais objetiva, não é? Uma ação mais palpável. Operar retamente nos leva à consciência em paz. Olha que coisa importante. Operar retamente, agir retamente, leva a consciência em paz. Por quê, gente? O que nos desequilibra muito são a precipitação, a impaciência. A gente reage muito às situações, grita, briga,
né? Cria dificuldades com pessoas, e aí a gente fica lá com consciência de culpa. Ai, puxa vida, eu tinha que ter feito diferente, eu tinha que ter falado diferente, puxa, a pessoa está brava comigo, a pessoa está chateada, como é que eu vou chegar agora para conversar com ela, tal, não é? Então a gente fica criando essa neurose. Cada erro que a gente comete, moral, interpessoal, aquilo fica gerando neurose em nós, fica gerando uma fixação, e a gente fica lá. Às vezes a pessoa fica lá décadas lembrando da briga que teve com uma determinada pessoa, décadas atrás. Nunca mais conversou com a irmã, com a mãe, com o pai, com o filho, há anos, às vezes décadas. Né? E ficam lá sofrendo um do lado, outro do outro, e fica todo mundo sofrendo. Né? Então, operar retamente, fazer a coisa de modo coerente, certo, justo, nos negócios, agir de forma justa. Se você leva muito vantagem no negócio, a outra pessoa foi lesada. É uma coisa que às vezes a gente não pensa. Você, fiz um negócio da China, geralmente o outro foi lesado. O negócio bom é aquele negócio que é bom para os dois, não é? Se um leva muito vantagem é porque o outro saiu muito perdendo. Estava doente, estava com gente doente na família, estava precisando vender, desesperado, e você aproveitou do desespero da pessoa e comprou um negócio baixíssimo. Não é? Isso não é certo, isso não é correto. Depois a gente chega uma hora que cai a ficha. Ou aqui ou no plano espiritual você vai ficar atormentado. Meu Deus, a pessoa estava lá doente, estava lá atrapalhado, e eu fui lá e aumentei o problema da pessoa. Fiz ela levar prejuízo no negócio dela. Né? Por isso que a gente tem que aprender a agir de maneira justa, correta, ética. Né? Operar retamente numa sociedade injusta e doente é um verdadeiro desafio, não é? A gente agir retamente numa sociedade que se mostra frequentemente injusta, doente nos seus postulados, nos seus hábitos, né? É um desafio para nós. É um desafio para quem quer agir de forma cristã, de forma honesta, de forma digna, ética. Não é? É um grande desafio. Mas aí é hora que a gente tem que dar o nosso testemunho. É aí que nós temos que mostrar a força da crença que nós temos. Porque é justamente para esses momentos cruciais da nossa vida que serve as crenças que a gente tem. É justamente para esses momentos de desafio, esses momentos que você tinha tudo para entrar numa situação irregular, mas você não entra. Você não compactua, você não aceita, você não se rebaixa em termos de princípios para aceitar numa situação irregular. Né? É hora do testemunho, de sair da pusilanimidade. O que é a pusilanimidade? É quando você tinha que agir, você tinha que dar o seu testemunho, se posicionar e falar não, e você, tá bom, eu faço, tudo bem. Tá. Isso é ser pusilânime, é não ter coragem moral. Às vezes tem que falar para o filho, não, filho, não vai fazer isso aí. Mas eu quero... Não, porque não é certo, não é bom, não é justo, não é saudável para você. Você vai correr risco. Mas eu quero pegar o carro porque você tem idade para pegar o carro? Não tenho, mas não tem problema. Você tem carteira para pegar o carro? Não, eu não tenho, mas o meu amigo também não tem, mas ele pega. Mas você não vai sair. Não é? Aí é a hora que a gente tem que ter pulso firme e saber do que a gente acredita. Vai sair por aí colocando em risco a vida dos outros? Como tanta gente tem feito, atravessando um sinal fechado, dando cavalinho de pau, apostando corrida por aí. Será que é isso que a gente vai querer para a gente? Não é, né? Não pode ser. Então a gente alcança o quinto passo, viver retamente. Viver retamente. O constante agir retamente, o operar retamente, nos leva a viver retamente. Por quê? Semeia-se um ato e colherás um hábito. Não é assim que diz o provérbio oriental lá? Semeia-se um ato e colherás um hábito. Semeia-se um hábito e colherás um caráter.
Semeia-se um caráter e colherás um destino. Tudo começa no ato. Se você não quer que aquilo se transforme num hábito na sua vida, não faça nenhuma vez. Não se permita fazer nenhuma vez. Se você não quer que aquilo se transforme num vício, nem experimente. Nem experimente. Oh, isso aqui é bom para mim, não é? Ah, não quero nem saber. Não quero. Para que eu vou ficar, Alexandre, não tem nada demais, não dá nada não. Uma vez só. Uma vez só hoje, né? Amanhã é outra, depois da manhã é outra, e assim vai. Quantas pessoas estão aí em meio à drogadição, por exemplo, porque experimentaram uma única vez. E aí essa única vez abriu espaço para uma outra vez, e essa outra vez para uma outra, e assim. A gente vê pessoas que não conseguem mais sair do internamento. Né? Vai do internamento para casa, da casa para o internamento, e assim passa anos, décadas da vida. Né? Jesus não possuía uma pedra para reclinar a cabeça. Esse era o modo de viver de Jesus. Né? Desapegado, né? Sem colocar o seu viver, sem colocar as preocupações de ordem material, profissional, como sendo a coisa mais importante da sua vida. É lógico, nós não temos condição de viver como Jesus viveu hoje. Nós não temos essa condição, nem que nós quiséssemos, nós não teríamos essa condição. O que ele viveu, só ele vai viver. Por isso que ele é o exemplo máximo. O que o Chico Xavier viveu, nós não temos condição de viver. Isso não é ser pessimista ou negativo, não é de forma alguma, é ser realista. Eu tenho a minha vida, vocês têm a vida de vocês. Cabe a nós adaptarmos ao máximo os postulados de Jesus, do Espiritismo, adaptando ao nosso viver. Nós temos uma família, temos filhos, esposa, pai, mãe. Né? Então nós não podemos viver totalmente desprendidos. Mas, pessoal, nós podemos exercitar muito mais o desprendimento do que nós temos feito. Por exemplo, a gente vive num mundo transitório querendo torná-lo permanente. Não é? Enquanto a gente é jovem, é uma beleza, né? A gente quer que a juventude continue. Não é? Enquanto se tem beleza, é uma beleza. Não é? A pessoa quer continuar bonita, né? Homens, mulheres querem continuar bonitos. Mas o tempo inexorável vem e tudo transforma. E haja creme, hein? Haja creme, ginástica e cirurgia plástica. Para segurar o nosso corpo. A entropia, que é aquela lei da termodinâmica, a tendência à desorganização, vem e muda tudo. Não é? Assim com os castelos de areia que a gente fica criando. Vem as ondas da transformação, vem a morte do corpo e tudo transforma. E aquele que colocou absolutamente as esperanças apenas na vida material, sofre muito mais. Aquele que colocou apenas na vida material todas as suas esperanças, sofre muito mais. Porque não soube transformar os recursos que tinha e que usufruía materialmente em esperanças, numa vida melhor, maior, que é a vida espiritual. Por isso que o Lísias fala para o André Luiz, né, lá no umbral, está tudo que não tem função para a vida superior. Lá estão aqueles, os ricos das sensações físicas, transformados em mendigos da alma no plano espiritual. Olha que coisa, gente, fantástica. Estão os ricos das sensações físicas. Não quer dizer que os ricos estão lá no umbral, não quer dizer isso. Estão os ricos, aqueles que só centralizaram a sua busca nas sensações físicas, às vezes até grosseiras, nas posses animalizantes, e não souberam transformar esses recursos em riquezas na vida espiritual, de conhecimento, de amor, de ternura, não é? Então, nós temos o sofrimento da impermanência, né? Que a gente fica se apegando àquilo que é impermanente, e aí vem a mudança e a gente se vê de mãos vazias, né? Por isso que é preciso sair das ilusões, o quanto antes. Nós precisamos abandonar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem, não é? Precisamos abandonar as ilusões antes que as ilusões nos abandonem, valorizando
a realidade espiritual, valorizando o que a gente chama de self, meu eu verdadeiro. Eu não entendo o que é esse eu verdadeiro, o self que a Joana fala. O que é o self? O si próprio. Mas o que eu sou na essência? Eu sou espírito. O self é o espírito. Toda vez que você valoriza a sua realidade profunda, verdadeira, você está valorizando o que há de espírito imortal em você, mais do que o ser permanente, o corpo que é transitório, né? Viver retamente nos leva à companhia dos bons espíritos e aos profundos significados existenciais. Ninguém consegue ser feliz aqui nesse mundo se não souber se ancorar. Aí a âncora não é para baixo, não, é para cima aí no caso. Ninguém será feliz nesse mundo verdadeiramente se não souber se ancorar nos objetivos metafísicos, nos objetivos transcendentes. Ninguém será feliz nesse planeta se ao lado das buscas materiais não tiver também as buscas transcendentes, metafísicas. Todos nós precisamos, é vital para nós. Se não tivermos isso, nós corremos um risco muito maior de nos deprimir, de nos alienar, de nos desequilibrar física, emocional e mentalmente. Nós corremos um risco muito grande, tá? Se não buscarmos os sentidos profundos da existência. Aí nós alcançamos o 6º passo. E nesse passo que nós estamos, nós vamos chegar no horário lá, pelo que eu estou vendo. Esforçar-se retamente. Né? É o 6º passo, esforçar-se retamente. É o esforço que todos empreendemos para vivermos retamente. Né? Se nós vamos transformando atitudes em hábitos, né? Na nossa estrutura de vida, gente, para nós alterarmos a nossa estrutura de vida, criarmos uma estrutura melhor, mais saudável, porque tem estruturas que geram doença, tem estruturas que geram problemas, dificuldades. Nós temos que criar uma estrutura mais saudável. Só que aí precisa de esforço, boa vontade e perseverança. Alexandre, eu estou buscando, eu fui um dia no centro, lá eu ouvi palestra, tomei um passe, mas eu ainda não estou bem. Parece que não resolveu. Ah, não resolveu porque você foi uma vez só. Você foi um dia só. Persevere, busque. Eu nunca vi uma pessoa não melhorar buscando. Sinceramente, com boa vontade, de uma forma positiva, todos alcançam a melhora. Todos. Às vezes, um determinado problema físico não vai mudar nessa vida. Tem determinadas dificuldades que vocês sabem que são genéticas. Tem certas dificuldades que não vão se alterar, elas podem no máximo se atenuar. Então nós não podemos criar ilusões. O Espiritismo não promete cura para ninguém, não. O Espiritismo fala assim, olha, você vai melhorar? Vai. Eu garanto que você vai. Se você buscar, você vai. Ah, mas eu vou me curar daquela doença. Bom, aí já é outra coisa. Você vai melhorar, vai ficar mais fácil de você suportar. Pode até atenuar o problema, pode até curar mesmo. Tá? Você pode melhorar daquela obsessão, você pode se desligar daquele obsessor, pode. Pode melhorar lá em casa? Pode. Se você buscar, vai melhorar. Eu tenho certeza que vai melhorar. Só que não é num passo de mágica, né, pessoal? Ao longo dos anos, a minha vida está melhorando mais a cada dia, cada ano que passa. Mas por quê? Porque a gente está firme ali no propósito de manter uma vida reta. Tudo isso que vocês viram retamente aqui, a gente está tentando fazer, com muita dificuldade. Tá? Mas a gente percebe que vai melhorando, gente. Cada ano parece estar melhor. Alexandre, mas você não tem dificuldade? Tenho, e muita dificuldade. Só que a grande questão não é a gente não ter dificuldade, é a gente criar condição para superar as dificuldades. Essa aqui é a questão. O remédio. Qual é o remédio? O remédio deve existir na proporção da necessidade. Né? O remédio deve existir na proporção da necessidade. Qualquer médico sabe disso. A dosagem, né? Quantos remédios vai tomar na proporção da necessidade. Né? Se eu estou buscando a prece como remédio, a leitura como remédio, a meditação como remédio, a caridade como remédio, as palestras,
a conversa salutar, a caridade, né? Em toda a sua extensão, tem que ser na proporção da minha necessidade. Alexandre, mas eu estou indo lá, não está funcionando, não está melhorando. Vá mais, ore mais, leia mais, pense mais no bem, busque mais o bem, que melhora. Quando a minha vida estava muito difícil, muito complicada, eu pensava assim, eu não ficava acusando os outros, não ficava colocando a culpa nas pessoas, não, ou nos espíritos. Nunca tive esse hábito, pelo menos nessa vida. Mas eu pensava assim, eu preciso fazer mais. Preciso me cuidar mais. Preciso orar mais, preciso ler mais, preciso ir mais no centro, preciso ajudar mais. Porque eu não estou bem intuído. Entre escolher um ônibus 506 e 507, eu não sei para que lado que nenhum vai. Escolhi o errado. Falei, meu Deus, eu estou mal intuído, não é possível. Estou mal intuído. Aí, gente, são esses sinais que a gente vai percebendo que a nossa intuição não está boa. Você vai comprar um negócio, dá errado. Você vai vender, dá errado. Você vai conversar, dá errado. Gente, não estou bem intuído. Eu tenho que estar bem intuído. O meu pensamento tem que estar numa frequência boa. Oração, leitura. A gente tem que usar, né? Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. Não queiramos melhora sem esforço. Não queiramos o remédio de fora para dentro. A melhoria vai se dar de dentro para fora. Nos pés, como diz o próprio Evangelho, a cura se dará nos pés da própria criatura. Quer dizer, somos nós mesmos os agentes maiores da nossa cura. Né? O pessoal que no centro ajuda, o terapeuta ajuda, o psiquiatra ajuda, os médicos ajudam, amigo ajuda, mãe ajuda, todo mundo ajuda. Mas a cura real, ela se dará de dentro para fora, como manifestação do nosso querer. Manter acesos os ideais nobres que temos. Não esperemos uma vida sem problemas, que é o que a gente já comentou. Ah, mas quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, Alexandre. É coisa incrível. Às vezes as pessoas falam isso, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas continue orando. Se você não estivesse orando, estaria muito pior. Pode acreditar. Tá? Estou indo no centro, mas ainda não está bom. Se não estivesse, estava pior ainda. Tá? Aí nós alcançamos o 7º passo. Pensar retamente. Tá? Só conseguiremos vencer nossas imperfeições pensando retamente. O pensamento é a essência da nossa vida. Nós vivemos num universo cujo pensamento é o pensamento de Deus, manifesta o pensamento divino. Os cientistas sabem disso. Outro dia eu estava até vendo um documentário falando a respeito disso, né? Tem muitos cientistas já concebendo essa realidade. O universo é um grande pensamento de Deus. Alguém pensou isso tudo. E nós estamos estudando esse pensamento, tentando entender a mente divina, as leis divinas, né? Então, na nossa vida também, como é que nós vamos mudar a nossa vida? Pensando retamente. O que é pensar retamente? Nós captamos muitos pensamentos todos os dias, de encarnados e desencarnados. Gente, nós estamos permutando pensamentos aqui agora. Meus pensamentos atingem vocês, o de vocês me atingem. Nós falamos, nós pensamos, nós conversamos em torno de 70% mentalmente. A comunicação não verbal é em torno de 70%. A comunicação verbal seria em torno de 30%. Né? Mesmo para os mais falantes aí, né? Mas nós nos comunicamos muito mentalmente. Nós captamos das pessoas. E as pessoas também nos captam. Os espíritos que estão ao nosso redor, o tempo todo nós estamos permutando vibrações. Às vezes você está lá conversando com você mesmo, você está lá pensando e já está conversando com algum espírito que está com você. Às vezes você acha que é você mesmo. Às vezes você está brigando com você ou com alguém dentro de você.
uma situação que existiu lá, você está discutindo com a pessoa. Gente, às vezes você está discutindo com alguém que está ali botando pilha no teu pensamento ali, para você se desequilibrar, para você começar a desequilibrar emocionalmente, e acontece. Você fica tanto lá discutindo dentro de você e brigando dentro de você, que você vai se desequilibrando, começa a dar dor de cabeça, começa a dar mal-estar, não é? Então, isso não é pensar retamente. Pensar retamente é pensar de maneira positiva. Selecionando, precisamos aprender a selecionar os pensamentos para a higiene mental. Selecionar o alimento mental do qual nos alimentamos. A nossa matéria-prima, pessoal, é pensamento, é ideia. A gente capta da televisão, a gente capta da internet, imagens, sons, informações o tempo todo. E a gente pega essa matéria-prima e a gente processa dentro da gente, e aquilo aí depois sai de nós através de sentimentos, emoções, palavras, atitudes. Um computador, não sai nada de dentro do computador que não foi colocado ali, de certo modo, né? A programação, ou que alimentou o computador. Antigamente a gente imaginava que o computador sabia tudo, né? Aquela ideia no início, né, da informática lá. Mas a gente sabe que a gente só vai tirar conforme a gente alimenta. No nosso HD, ali no nosso inconsciente também. A gente vai alimentando, e aí começa a sair atitudes positivas ou negativas conforme o que a gente coloca dentro da gente, né? Então é preciso a higiene mental. Viveremos no universo mental que criarmos para nós mesmos. Nós viveremos no universo mental que nós criarmos para nós mesmos. Por isso que eu falei, cada um vive dentro do ambiente psíquico, no hálito mental que cultivar. Tem o hálito bucal e tem o hálito mental. O hálito mental, a gente precisa cultivar bons pensamentos para que a nossa psicosfera, nosso ambiente psíquico, seja um ambiente gostoso, refrescante. Que as pessoas cheguem perto da gente e gostem de chegar. As pessoas se aproximam. Porque quando a gente não está com o hálito mental bom, as pessoas já nem se aproximam, de longe elas já sentem. De longe, não, o Alexandre está com cara boa, né? Não vou chegar nem perto dele. Parece que ele não está bem, não. Não é? Então, as pessoas sentem, já de olhar para a gente. E os espíritos, eles olham e eles observam o nosso campo vibratório e eles sabem tudo o que a gente está pensando ultimamente. E a gente tem umas amigas que desencarnaram, de vez em quando a gente tem contato com elas assim na reunião mediúnica, e tem uma delas que às vezes numa determinada reunião ela fala assim: olha, Alexandre, quando a gente chegou aqui no plano espiritual, a gente morria de vergonha. Por quê? Na Terra a gente não cuida dos pensamentos, aí chega no plano espiritual, a gente pensa às vezes besteira, pensa as coisas assim fúteis às vezes, e os espíritos captam o nosso pensamento. E a gente passa cada vergonha. Então vocês vão aprendendo a pensar de maneira correta, enquanto está na Terra. Porque quando desencarnar, você pensou um negócio e você já exteriorizou. Aqueles que estão perto, eles já olham para você e falam assim: estou sabendo. E aí o último passo é meditar retamente. A meditação, diz a Joana de Ângeles, tem como objetivo atingir o fluxo divino e conhecer Deus, senti-lo e alimentarmos-nos de suas energias. Olha que legal isso, que bonito, né? A meditação tem como objetivo atingir o fluxo divino. Eu não sei muito bem o que é isso não, tá? Mas é bonito, não é? A energia divina, né? Fluxo do pensamento divino. A gente não sabe muito bem o que são essas coisas. A gente faz uma ideia aproximada do que seja isso, mas a gente não sabe. Mas a gente pode sentir isso. A gente pressente a grandiosidade. Só de falar nisso já muda a energia, né? Então a gente pode se aproximar, né? Atingir o fluxo divino e conhecer Deus. Enxergar Deus cada vez de forma mais ampla. No Livro dos Espíritos,
Allan Kardec perguntou, será dado um dia o homem conhecer a natureza íntima de Deus? Aí os espíritos responderam, quando não mais tiverdes a alma obscurecida pela matéria, vós o sentireis e o vereis. Então é realidade isso aqui, está certo isso aqui. Mas nós precisamos aprender a valorizar muito mais o espírito, a viver retamente e aprender a transcender, atingindo o fluxo divino, né? Alimentando-nos de suas energias. Toda vez que a gente faz uma prece, nós estamos aprendendo a estabelecer um hífen de ligação que nos une ao Criador. Nós temos acesso às usinas poderosas da vida maior. Nós absorvemos essas energias das usinas poderosas da vida maior. Então nós exercitamos a atingir as correntes mentais superiores, onde vibram espíritos superiores. Gente, do mesmo jeito que tem frequência de rádio, televisão, cada um numa banda diferente, numa frequência diferente, internet e tal, nós temos correntes de pensamentos que nos perpassam o tempo todo. Toda vez que nós exercitamos a oração, nós vamos criando o hábito da oração, nós vamos criando o hábito de nos tornarmos assimiladores de correntes superiores. É como se nós fôssemos regulando o dial do nosso radinho interior aqui e sintonizando com o amor maior, a frequência do amor maior, onde vibram seres e coisas. E aí a gente passa a participar, a trocar conteúdos. A gente passa a trocar conteúdos com essa frequência superior. Olha que beleza. Você passa a contribuir e passa a receber também. Compartilhar. Você começa a curtir e compartilhar nessa frequência superior. Mas pessoal, a gente está aprendendo a lidar com tudo isso. Tá? Na internet, a gente está aprendendo. Só que nós temos que lançar isso num outro nível superior, né? E para isso é preciso aprender a aquietar a mente, esvaziando-nos do eu, para preencher-nos de Deus, ou do cosmo. A gente constrói casas, mas é no interior, no vazio das casas, que a gente vai habitar. A gente constrói garrafas, copos, mas é o vazio das garrafas e dos copos que vai torná-los úteis. É preciso que nós nos esvaziemos de algo, do nosso eu, personalismo, preocupações, tensões, fixações. Precisamos nos esvaziar de tudo isso, para nos preencher de plenitude, de paz, de harmonia. O vazio logo é preenchido. Você experiencia esse vazio e ele logo é preenchido pela harmonia, por Deus, pela paz. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa retamente. Olha que legal. Ela já está dando uma dica aqui, a Joana de Ângeles, já para a gente cortar caminho, vamos dizer assim, né? Quem medita retamente, crê, presta atenção, hein? Crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa retamente. O que ela quer dizer com isso? É por isso que ela não cansa de nos estimular a meditação. Porque se nós tivermos o hábito de meditar, nós vamos ter a base da nossa transformação. Embora seja o último aqui, né? Na verdade, ela diz que é cientificamente basilar em todo o processo de transformação a meditação. Ela fala que é cientificamente basilar. Então, se nós meditarmos, nós conquistamos todo o resto. Meditação para ação. Tem muita gente que não gosta de meditar porque eu gosto de agir, eu gosto de fazer a caridade. Gente, uma coisa não exclui a outra. É meditação para preparar para a ação. Tá? A pessoa encontra a saúde, a plenitude e a felicidade integral, que é o nosso objetivo histórico, o nosso objetivo social, o nosso objetivo individual, nos planificarmos, encontrarmos a saúde, não só nessa vida,
mas em todas as existências. Ao longo da nossa vida, que é eterna, durante a eternidade, o grande objetivo que nós temos é a planificação, né? Que pode começar hoje, com essa mudança que Joana de Ângeles está propondo para nós. Só para finalizar rapidinho, contar aquela historinha, que a gente fica esperando tudo de fora, né? Aí tem uma historinha muito bonitinha que um dono de uma chácara chamou o amigo dele para conhecer a sua chácara, né? E aí chegou lá, o amigo ficou impressionado, falou, meu Deus do céu, que bênção de lugar, maravilhoso que você tem, que beleza, né? Aquelas flores, e verde, árvores frutíferas, e um lago, né? Um pequeno lago de águas transparentes, tal. E no contato com o sol, aquilo brilhava, e aquele verde exuberante, tipo primavera, assim, é maravilhoso, né? Aquele perfume de flores no ar e tal, e o amigo ficou embevecido diante daquela paisagem, né? E falou assim, olha, você está de parabéns, viu? Como que Deus abençoou você com um lugar tão bonito assim? Olha, Deus te abençoou mesmo com essa chácara aqui, viu? Maravilhoso, adorei, né? Aí o dono da chácara falou assim, olha, pois você devia ver quando só Deus cuidava. Quando só Deus cuidava. Era um matagal desgramado aqui, né? Era uma quiçaça só, né? Então, a Joana de Ângeles conta essa historinha, dando a entender para nós, não que Deus não está cuidando, Deus cuida da gente o tempo todo, né? É só uma imagem, né? Uma figura de linguagem aí, para demonstrar que nós estamos esperando ainda o Deus de fora fazer tudo por nós. Nós temos que começar a lembrar que, como diz Joana de Ângeles, nós somos Deus em germe. O ser humano é Deus em germe, diz ela. Nós temos o potencial divino, não fica esperando o Deus de fora. Comece a encontrar o Deus dentro da própria criatura. Por isso que ela diz que a maior descoberta da atualidade não é nenhuma outra descoberta, senão a descoberta do Deus dentro da própria criatura. A Joana que fala isso. Então, está aí uma bela proposta para a gente, né? Posso fazer a prece final? Para a gente acabar? Então tá bom. Vamos então elevar o nosso pensamento, agora através da oração, mantendo uma vibração positiva com aqueles que aqui já estão há muitas horas, que já nos acompanharam até o interior dessa casa espírita, e ainda agora, nesse momento culminante da nossa exposição, estão ainda aqui nos ajudando e lançando sobre nós infinitas bênçãos que jorram do alto, quais pétalas de rosa perfumadas, a nos tocarem a alma e o corpo, sendo absorvidas pelas nossas estruturas físicas, energéticas e espirituais, trazendo-nos a saúde física, a saúde da alma, trazendo os fluidos da alegria, os fluidos da esperança, os fluidos do amor, os fluidos da paz, que nós agradecemos por tanto amor da espiritualidade, por tanta generosidade, tanta paciência que tem com cada um de nós. E nós vamos engateando, quais crianças ainda, procurando nos manter de pé, para que futuramente aprendamos a caminhar de maneira segura, de maneira firme, com o propósito de, quiçá, mais para frente podemos voar espiritualmente, batendo as asas do conhecimento e do amor, que são as únicas asas que poderão nos fazer alçar o voo espiritual para o infinito que nos aguarda. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas bênçãos dessa hora, que possamos todos, após o passe, retornarmos aos nossos lares, levando conosco a fragrância suave e doce da Tua presença em nossos corações, da presença divina em nossas vidas, para que nunca nos afastemos do bem e busquemos a cada dia fazê-lo crescer mais e mais em nosso interior. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a radiância da Tua luz preencha este ambiente e as nossas vidas de harmonia.